Irei compartilhar aqui. Bom, boa tarde, pessoal. Começando mais uma aula do IF no Enem. Hoje, sexta-feira, e com o professor Jefferson, de História. Lembrando que essa aula vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube também. E é isso. Compartilhem o link da sala com seus amigos e com quem já assiste a gente pelo YouTube, mas não ficou meio perdido com essa mudança inesperada para o Meet. E é isso. Vamos para mais uma aula. Pode começar, professor. Tá bom, obrigado. Eu queria inicialmente agradecer, né, mais uma vez a oportunidade e o contato que o pessoal que está organizando o projeto tem feito. Quem está aqui hoje é Elda e João. Hoje falei também com o Carlos e tem outra menina agora que eu esqueci o nome também, Maria das Maria, Graças. Maria das Graças, exatamente, que é quem solicitou a lista dos exercícios. Então, queria só agradecer primeiramente a vocês por novamente estar aqui. Pessoal, hoje eu tô meio adoentado, então vou estar meio que tomando água direto, certo? Mas nada que impeça o nosso desenvolvimento da aula. Sintam-se à vontade também para a qualquer momento interromperem, fazerem perguntas, né? Colocar aí no chat que qualquer coisa os meninos dão uma olhadinha, certo? E vamos lá. Dando continuidade, né, ao que o nosso curso de História tem feito aqui no projeto do Enem, vocês já tiveram 2 encontros com o professor Renato, né, meu colega aqui do IF de São Gonçalo, um comigo anteriormente. A gente já trabalhou com vocês questões que envolvem história antiga, questões que envolvem história da Idade Média e história da Idade Moderna, que foi inclusive a última aula que eu participei com vocês, né? E aí depois o professor Renato também trabalhou algumas questões de Idade Moderna, mas já com alguns conteúdos que se referem à história contemporânea, sobretudo com relação à Revolução Industrial, né? Pelo que eu acompanhei do último encontro de história, do material que vocês utilizaram, foi isso. E aí, dando prosseguimento a essa nossa temática com relação à história, vou trabalhar com vocês um primeiro bloco de questões sobre história contemporânea, certo? Naquela divisão cronológica, né, que se faz com relação aos tempos históricos, a história contemporânea ela é estabelecida a partir da chamada Revolução Francesa, que vocês já viram também em outros encontros, né? E aí eu vou me debruçar hoje sobre parte dessa história contemporânea, certo? Lembrando que é sobretudo ainda com relação à história geral. Depois desse bloco de história contemporânea, a gente vai ter um segundo bloco de história contemporânea, porque é um conteúdo bastante extenso, né? Quando eu tiver na aula com vocês apresentando as questões, vocês vão perceber que ainda tem muita coisa que meio que ficou para o professor Renato dar continuidade no próximo encontro de história, para depois a gente entrar nas questões de história do Brasil, certo? Então, contextualizado o conteúdo de hoje para vocês, vamos lá, né, dar início à nossa análise de questões, certo? Eu trouxe para vocês hoje 10 questões também, igual da outra vez que eu participei aqui. Como tem muitas questões que se referem, inclusive, ao mesmo tema, a uma mesma temática, mas que trata abordagens diferentes, eu achei interessante, inclusive, trazer para que vocês possam ter uma visão de um panorama geral, né, sobre o que é que pode ser cobrado em uma prova do Enem com relação a essas temáticas, certo? Então vamos para a primeira questão do Enem de 2014. O enunciado diz o seguinte: 3 décadas, de 1884 a 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa, do século XX,
que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. É um texto da Hannah Arendt, uma historiadora, né, que está no livro As Origens do Totalitarismo, essa versão da Companhia das Letras de 2012, certo? O enunciado da questão ele já traz o tema para a gente, que é um tema que a gente vai discutir muito hoje, né, porque ele é um tema meio que guarda-chuva, né, que dentro desse grande leque do que foi o imperialismo, ele tem uma série de questões que estão envolvidas dentro desse tema geral e que podem ser trabalhados em uma prova, né? Existe uma possibilidade grande de linhas de raciocínio que podem ser observadas a partir dessa temática. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra, na medida em que difundiu as teorias socialistas, acirrou as disputas territoriais, superou as crises econômicas, multiplicou os conflitos religiosos ou conteve os sentimentos xenófobos. Antes de eu perguntar para vocês qual é a alternativa que vocês acreditam que seja mais correta, vou retomar essa contextualização do que foi o imperialismo e por que ele é fundamental para esse evento mencionado aqui, que é a Primeira Grande Guerra, e que é colocado, inclusive, no texto da Hannah Arendt, como o pontapé inicial do século XX. Mas como assim um século que só inicia a partir do ano de 1914, né? É porque esse é um momento em que ocorre uma transformação fundamental em toda a sociedade mundial, né? Então, porque embora o século, na sua, de maneira geral, ele tenha já mudado, né, do ano de 1800 para o ano 1900, ele tenha mudado, mas a sociedade, nessa transição do século, ela não mudou. Então, as características que são inerentes do século XIX, elas só vão passar a se transformarem quando inicia essa Primeira Guerra Mundial. Por isso que é interessante perceber esses marcos temporais, né, como possibilitadores de transformações no mundo como um todo. Nesse caso, pessoal, o imperialismo, ele tem algumas motivações que fizeram com que ele acontecesse, né? O seu vínculo, ele encontra-se principalmente marcado na Revolução Industrial, ou nos desdobramentos do que foi a Revolução Industrial, sobretudo da primeira fase da Revolução Industrial, que começa ali, né, no final do século XVIII e vai até meados do século XIX, que ocorreu principalmente na Inglaterra, em que teve aquele processo de modernização, uma ampliação na produção, né, de bens, de mercadorias, a gente teve uma aceleração do tempo, um encurtamento também dos espaços, tendo em vista que essa modernização fez com que os veículos eles tenham acelerado as suas velocidades médias, se não me engano, vocês discutiram isso também, né, no último encontro de história. Então é um mundo totalmente novo. A Europa, durante esse século XIX, principalmente as grandes potências da Europa, ela é marcada por esse processo de modernização e de acumulação de capital, né? E é necessário fazer com que esse grande excedente, né, de produto que vinha sendo produzido, né, além de ter também novos públicos consumidores, houvesse também um lugar em que as matérias-primas pudessem ser melhor exploradas, né? E aí, essa disputa entre as potências europeias, buscando por melhores lugares em outras regiões do mundo, sobretudo na África e na Ásia, do final do século XIX e
praticamente primeira metade e até um pouquinho ainda da segunda metade do século XX, em busca desse domínio de novos territórios, né, de conquista de novas influências, tanto para ter um novo público consumidor, né, para realizar transações econômicas, como também para obter fontes de matéria-prima para dar margem para que esse desenvolvimento industrial e de modernização europeia continue acontecendo, vai fazer com que esses países entrem nessa disputa, né? Entretanto, esse imperialismo, ele vai ter como uma dessas consequências, que foi aqui o que é mencionado na questão, essa Primeira Guerra Mundial. Mas então, como é que esse processo ele contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra? E aqui tem a alternativa A fala sobre a difusão de teorias socialistas. A B fala sobre um acirramento de disputas territoriais. A C fala superação de crises econômicas. A D fala sobre uma multiplicação dos conflitos religiosos. E a E fala sobre a contenção de sentimentos xenófobos. Do que eu falei sobre o que é o imperialismo e das suas motivações e como ele pode ter contribuído para a eclosão de um conflito como foi a Primeira Guerra Mundial. Quais dessas alternativas vocês acreditam que possa ser a que tenha mais respaldo, que possa que tenha mais validação? O que vocês acham? Ou quais dessas a gente já pode fazer uma exclusão, de dizer que, ó, essa aqui não tem nada a ver, o senhor não falou em nenhuma parte sobre o imperialismo sobre isso. O que vocês acham? Podem colocar aí no chat também. Alguém? Estela comentou aqui no chat que a alternativa E pode ser excluída. Uhum. A E podemos excluir já. Exatamente. Até porque isso é uma das coisas que a gente vai ver mais à frente, sobre como esse imperialismo, ele não só não conteve sentimentos xenófobos, como meio que também promoveu esse tipo de sentimento. Então, a E realmente a gente pode excluir ela. Entre A e D, a gente pode excluir mais alguma? Ou alguém já tem algum palpite para a questão correta, para a alternativa correta? Luiz comentou aqui no chat que poderia ser a alternativa B. B. Certo. Vamos lá, Luiz. Primeiro vamos excluir outras para ver se a gente chega na B, né, de fato. Vamos de baixo para cima, que é como a gente começou, né, excluindo a E. A D fala sobre multiplicação de conflitos religiosos. A motivação do imperialismo não envolve questão de religiosidade, então também já anula. A C fala sobre superação de crises econômicas, né? E também não é essa questão, tendo em vista de que, como eu mencionei, os países da Europa eles estavam muito bem obrigados, inclusive, né? Eles estavam buscando meios de dar conta do tanto do quanto que eles estavam produzindo, né? De tentar dar conta não só de novos públicos de consumo, como também ter novas matérias-primas. Então, a questão da crise econômica, ela também não é, né? E entre A e B, né, estamos com o Luiz, que a B realmente ela é a mais a correta nesse caso, né? A difusão de teorias socialistas, ela também não está em jogo aqui com relação ao imperialismo, né? A alternativa correta realmente é a letra B, porque fala sobre o acirramento das disputas territoriais. Existem alguns elementos que justificam esse acirramento, porque a forma como esses territórios eles foram inicialmente divididos e posteriormente ocupados é o que vai fazer com que essas nações europeias que estavam em busca, né, de manutenção dessa sua hegemonia,
entrassem em conflito uns com os outros, né? Que são esses conflitos que, com o tempo, né, eclodiram no que acabou se tornando a Primeira Guerra Mundial, ou Primeira Grande Guerra, certo? Podemos passar para a próxima? Pode sim, professor, não tem nenhum questionamento aqui no chat. Qualquer coisa, pessoal, pode falar aí no chat que a gente passa para o professor. Show de Com bola. licença, pode voltar na questão rapidinho? Eu ia perguntar Posso uma sim. coisa. O que o comando da questão quis falar com aqui tudo estagnante na Europa e os acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. Aonde? A corrida dos países europeus? Cadê? Que seria aqui. O que ele quis dizer com Sim, quietude estagnante. quietude estagnante, né? É porque o foco de movimentação, quando a gente pega o globo terrestre, nesse momento, ele vai sair da Europa, porque o que a gente viu na Idade Moderna, na Europa, foi, foi movimento, foi revolução, foi transformação em todos os momentos, né? E aí, a partir do momento em que eles vão em busca desses novos lugares de ocupação, essa quietude meio que ela vai ocorrer durante essa fase, certo? Que está falando aqui, ó, de 1884 a 1914. Porque quando eclode a Primeira Guerra, volta novamente essa quietude, ela meio que encerra de novo, né? Mas durante esse período em que todo mundo está voltado para outros continentes, é por isso que a Europa ela passou por um período de quietude. E aí o que estava sendo empolgante, e aí é o que a gente vai discutir, né? Empolgante para quem? Para quem era que estava sendo empolgante essa movimentação na Ásia e na África, certo? Entendi, obrigado. Nada. Vamos lá para a segunda questão, pessoal. Enem de 2006. No início do século XIX, o naturalista alemão Karl von Martius esteve no Brasil em missão científica para fazer observações sobre a flora e a fauna nativas e sobre a sociedade indígena. Referindo-se ao indígena, ele afirmou: permanecendo em grau inferior da humanidade, moralmente, ainda na infância, a civilização não o altera. Nenhum exemplo o excita e nada o impulsiona para um nobre desenvolvimento progressivo. Esse estranho, inexplicável estado do indígena americano, até o presente, tem feito fracassarem todas as tentativas para conciliá-lo inteiramente com a Europa vencedora e torná-lo um cidadão satisfeito e feliz. Né? Na obra O Estado do Direito entre os Autóctones do Brasil. Autóctones significa que são oriundos do Brasil. E com base nessa descrição, conclui-se que o naturalista von Martius apoiava a independência do Novo Mundo, acreditando que os índios, diferentemente do que fazia a missão europeia, respeitavam a flora e a fauna do país, discriminava preconceituosamente as populações originárias da América e advogava o extermínio dos índios, defendia uma posição progressista para o século XIX, a de tornar o indígena cidadão satisfeito e feliz, procurava impedir o processo de aculturação ao descrever cientificamente a cultura das populações originárias da América, ou desvalorizava os patrimônios étnicos e culturais das sociedades indígenas e reforçava a missão civilizadora europeia típica do século XIX. Essa é uma questão, pessoal, que pode parecer que a gente está falando sobre a história do Brasil, né? Por ser uma menção de um naturalista alemão que veio para o Brasil e que tem suas considerações a partir do que ele observa aqui. Mas quando a gente observa o contexto em que ele faz essa visita e a gente relaciona essa observação que ele faz com a sua mentalidade dessa época e com o que a gente viu na questão anterior do que estava ocorrendo na Europa, a gente acaba incluindo também esses ideais
dentro daquele guarda-chuvinha que eu falei para vocês, né, daquele leque que o imperialismo também acaba abordando, né? Aqui, um primeiro ponto que se refere é a visão etnocêntrica que o Karl von Martius tem com relação aos indígenas brasileiros, né? O etnocentrismo, acho que até tem alguém que quer falar alguma coisa? Yuri, você quer falar? Se alguém quiser falar, pode falar, que depois eu complemento. Acho que foi Ou quer sem deixar para querer. depois? Pode Beleza. Eu vou continuando e qualquer coisa vocês falam, certo? Esse olhar etnocêntrico do von Martius, né, é um olhar que ele é hierarquizado, no sentido de que ele parte do pressuposto da sua origem, do seu lugar de fala, que no caso é de um europeu, observando um outro grupo, né, de uma outra civilização, de um outro lugar com um olhar de superioridade. Então ele observa, é tanto que ele coloca aqui, ó, esse estranho e inexplicável estado do indígena americano, né, que não tem nenhum nobre desenvolvimento progressivo. Essa questão do nobre desenvolvimento progressivo, ele está se referindo, pessoal, do século XIX, com uma teoria bastante conhecida da época e que acabou servindo de mola propulsora também desse imperialismo, ou para alguns, como justificativa para que esse imperialismo acontecesse, que é o chamado darwinismo social, que é uma ramificação, digamos assim, do que foi a teoria da evolução proposta por Charles Darwin no século, nesse período, né? No século XIX. Só que a teoria de Charles Darwin, ela apresenta, né, que os humanos existe nos humanos uma linha evolutiva em que os mais fortes sobrevivem, né? Isso a vida na Terra, não só entre os humanos, na verdade, mas entre a vida na Terra como um todo, né? Principalmente com relação a animais, etc., aquelas transformações que acontecem, aquelas adaptações ao meio ambiente, ao meio, né? Que ele explica, por exemplo, por que as girafas possuem os pescoços esticados, é porque elas tiveram que se adaptar à realidade de buscar alimento em cantos maiores, e aquelas espécies que não tiveram esse desenvolvimento foram se perdendo com o tempo, né? Meio que, de maneira geral, e de uma maneira bem resumida, é isso. E aí a gente teve alguns teóricos que pegaram essa teoria do darwinismo e colocaram pensando sobre as espécies humanas, né? Com destaque, inclusive, não só as espécies humanas, mas com os diferentes grupos, né, de indivíduos que viviam e vivem na Terra, né, que viviam, no caso, como era desse período do século XIX, que viviam nesse período. E aí passaram também a classificar que algumas raças elas são superiores à outra. Inclusive, né, com algumas projeções de que essas raças inferiores, com o tempo, elas iriam deixar de existir. Existem algumas questões, pessoal, que envolvem essa questão do darwinismo social, que chegaram ao Brasil, inclusive, né? A gente tem declarações dessa fase da transição do século XIX para o século XX, que eles faziam essa hierarquização racial do humano, colocando, né, a raça de pessoas brancas acima das raças miscigenadas e de outras raças também, inclusive com relação a asiáticos, mas sobretudo com relação a africanos também. Então é um olhar etnocêntrico que é carregado com essa teoria do darwinismo social por trás e que vai influenciar esse imperialismo porque eles vão se sentir no direito
de tentar civilizar esses povos que não são civilizados. Entendem? Então, a Europa, os europeus são os civilizados que têm esse papel, têm essa missão natural de tentar civilizar os grupos dos outros continentes. Alguém quer comentar alguma coisa? Falaram no chat? Não, só Yuri levantou a mão, mas acho que foi sem querer de novo, senão ele tinha digitado. Pode continuar. Vamos para as alternativas, né? Então, com base nessa descrição, a gente pode concluir que o naturalista von Martins, ele fazia o quê? O que vocês acham que ele estava... qual era o objetivo dele nessa fala, por exemplo? O que ele apoiava, o que ele defendia, o que ele desvalorizava, o que ele discriminava. Pedro Vitor, ele deu um palpite aqui da letra E, está correto. Uhum. Vamos lá. Então vamos com o Pedro Vitor, né? Então vamos excluindo as demais. A letra A fala o seguinte, né? Que von Martius apoiava a independência do Novo Mundo, acreditando que os índios, diferentemente do que fazia a missão europeia, respeitavam a flora e a fauna do país. Perdão, pessoal. Isso não, né? Ele não fala nisso, não fala sobre essa possibilidade de independência do chamado Novo Mundo, porque ele fala, inclusive, que é um povo atrasado, que não tem desenvolvimento progressivo e que está estagnado no tempo, né? Então a A realmente está errada. A B fala que von Martius discriminava preconceituosamente as populações originárias da América e advogava o extermínio dos índios. Essa questão da discriminação preconceituosa, ela pode até meio que entrar aí, né? Mas ele não advoga em nenhum momento aqui sobre o extermínio dos indígenas, certo? Então a B também está errada. A C defendia uma posição progressista para o século XIX, a de tornar o indígena cidadão satisfeito e feliz. Pode ser que ele, no fundo, pudesse pensar nisso, mas essa não é o que ele coloca aqui no texto, né? Até porque ele coloca lá no começo da fala, ó, permanecendo em grau de inferioridade da humanidade, e aqueles outros trechos que eu já falei para vocês, sobre que não ter desenvolvimento, está estagnado no tempo, né? Então ele não está aqui fazendo uma defesa para que isso acontecesse. Letra D, procurava impedir o processo de aculturação ao descrever cientificamente a cultura das populações originárias da América. Também não é o caso. E aí, né, compramos a briga do colega, acho que foi Pedro Vitor, né? Falou sobre a letra E, e de fato ela é a alternativa correta, porque von Martius, ele desvalorizava os patrimônios étnicos e culturais das sociedades indígenas e reforçava essa missão civilizadora europeia típica do século XIX. Essa missão civilizadora europeia, como eu falei para vocês, que vai ser uma das justificativas que as potências europeias irão utilizar para fazer com que a exploração, né, e o processo de colonização desses novos territórios pudesse ser desenvolvido. Ele não fala em nenhum momento, né, sobre como a diversidade étnica e cultural dos grupos indígenas ela é rica, de que não existe uma hierarquia entre culturas, entre povos, mas sim que são povos diferentes, com culturas diferentes, com histórias diferentes. Ele não defende isso, né? Então ele, de certa forma e de maneira muito clara, desvaloriza os patrimônios étnicos e culturais dessas sociedades. Ok, pessoal? Tudo certo? Podemos passar? Sim, professor, perguntei se alguém tem alguma dúvida aqui no chat e ninguém falou não. Vamos lá. Questão de 2013. A Inglaterra deve governar o mundo porque é a melhor.
O povo deve ser usado. Seus concorrentes imperiais não são dignos. Suas colônias devem crescer, prosperar e continuar ligadas a ela. Somos dominantes porque temos o poder industrial, tecnológico, militar, moral, e elas não. Elas são inferiores, nós superiores, e assim por diante. Um recorte, né, presente no texto do Eduardo Said de cultura e imperialismo, né? O texto reproduz argumentos utilizados pelas potências europeias para a dominação de regiões na África e na Ásia a partir de 1870. Tais argumentos justificavam suas ações imperialistas, concebendo-as como parte de uma cruzada religiosa, catequese cristã, missão civilizatória, expansão comercial ultramarina, política exterior multiculturalista. Essa aqui eu não vou nem me debruçar tanto, porque ela é bem semelhante à anterior. É como se ela fosse uma demonstração de como um desses países, né, que estavam participando dessa corrida imperialista, ele tinha esse ponto de vista, né? Se na outra questão a gente meio que viu a teoria, a gente viu nessa questão, tá vendo, né? A prática sobre como é que uma nação entendeu, né? Essa questão do darwinismo social e aplicou na sua prática política, né? E imperialista. Então, tais argumentos justificavam suas ações imperialistas, concebendo-as como parte de uma o quê? Cruzada religiosa, catequese cristã, missão civilizatória, expansão comercial ultramarina, ou uma política exterior multiculturalista? O pessoal tá comentando aqui no chat letra C, professor. Uhum. Como eu falei, né? Essa é meio que um complemento da anterior, ou de vocês observarem também um outro modelo, né, de perceber como é que esse conteúdo pode ser trabalhado, ou de uma maneira geral, com relação à temática, essa questão anterior de uma complexidade maior, né? Porque você vai ter que pensar o sujeito do contexto em que ele está inserido para pensar sobre o que pensava-se na época, né? Que é pensar o darwinismo social, levar tudo isso em consideração. Essa aqui ela é bem mais direta e meio que simplificada, né? E de fato é realmente a letra C que está envolvida aqui. A catequese cristã ela não é a discussão, a cruzada religiosa também não, a expansão comercial ultramarina bem de longe também não é ela, né? A expansão comercial ultramarina é lá do século XV, do século XVI, que foi inclusive do outro encontro que eu tive com vocês, né? Também não é uma política exterior multiculturalista, ok? Vamos para a questão 4. Enem de 2009. As transformações técnicas e tecnológicas apresentam impactos importantes nos processos produtivos, no avanço do conhecimento e na vida cotidiana das sociedades. Estão presentes nos mais variados aspectos da sociedade e influenciaram de forma variada a história das civilizações, inclusive nas relações de poder entre os povos e na supremacia bélica. O aparato bélico foi um fator determinante para o sucesso em diferentes combates. Isso fica evidente ao se tomar como exemplo o caso. E aí vai ter diferentes casos, né? O caso A, dos soldados da infantaria romana que dispunham de armaduras e escudos mais resistentes, o que fazia que, em diferentes batalhas contra os persas, obtivessem resultados superiores em combates a curta distância. Dos espartanos que desenvolveram armas pesadas, imbatíveis, nos ataques e fortalezas e muralhas e organizaram seu exército, era de acordo com o equipamento e a experiência dos soldados. Dos povos germânicos que no início da Idade Média invadiram a Península Ibérica,
com uma força naval organizada, cujos barcos com quilhas e velas percorriam rapidamente longas distâncias, o que impossibilitava a defesa da península. D. Acelerado desenvolvimento bélico do final do século XIX e início do século XX, decorrente da fabricação de armas, como, por exemplo, metralhadora e cartuchos metálicos, como forma de se resolverem conflitos alimentados pela corrida imperialista, ou é do primeiro combate aéreo da história, que ocorreu no início da Segunda Guerra Mundial, quando os franceses abateram um avião alemão a tiros de metralhadora. Essa questão ela é bem parecida com... Deixa eu ver. A questão 2 que eu trouxe para vocês, né? Que quando a gente vê, de maneira geral, a gente não consegue colocar ela dentro de um tema específico, né? Da área de história. A gente só sabe que é sobre conflitos e que envolve armas, né? Essa aí, porque está falando sobre o aparato bélico. Mas no enunciado não tem nenhuma menção a uma temporalidade específica. Não fala se é sobre a Idade Antiga, se é sobre a Idade Média, se é sobre a Idade Moderna, ou se é sobre a Idade Contemporânea. Como eu já tenho falado para vocês desde o início, né, da nossa aula de hoje, que eu estou trazendo para vocês questões sobre Idade Contemporânea, fica até mais fácil de tentar resolver essa questão. Mas eu queria chamar só a atenção para isso, né? De dizer para vocês que uma dessas características desse imperialismo que ocorreu com relação às potências europeias na conquista, na ocupação e na exploração desses territórios localizados no continente africano e no continente asiático envolveu também tecnologia bélica. Até porque o contexto que a gente vem falando, que é de um século, sobretudo do final de um século XIX, em que o desenvolvimento, né, de questões voltadas para o aço, para o ferro, para o uso desculpa, pessoal, da pólvora também, o aprimoramento da utilização em novas armas, fez com que essa corrida imperialista ela se tornasse também muito mais forte. Sobretudo, aí eu volto para uma reflexão lá da primeira questão, né? Daquela ideia de que para onde é que se agitou o mundo durante esse período do imperialismo, né? Porque na Europa era uma quietude, mas na África e na Ásia não tinha mais quietude e era praticamente confusão e tiroteio, né? Porque esse imperialismo ele foi garantido, inclusive, com o extermínio de grande parte das populações que viviam nesses continentes, né? E parte desse extermínio deve-se, sobretudo, também pelo aparato bélico que foi se desenvolvendo durante esse período, certo? Então era uma corrida por áreas de influência e que envolvia demonstrar também qual potência tinha o melhor aparato bélico, né, para garantir que essas conquistas pudessem ocorrer. Então, dito isso que eu falei para vocês, a gente tem uma alternativa aí que claramente a gente pode identificar como uma alternativa correta. Qual é que vocês acham que é? Ou quais a gente já pode tirar do mapa? Stella aqui deu o palpite dela na alternativa D, professor. Uhum. Pessoal, compra a ideia de Stella? Eu iria na D, Luana falou que também iria na D. Show. Vamos lá, né? A primeira fala sobre infantaria romana. Não é o caso, né? A B fala dos espartanos. A D fala dos povos germânicos com relação à Idade Média. A D, de fato, é a correta, né? Já adiantando. Acelerado o desenvolvimento bélico no final do século XIX, início do século XX, decorrente da fabricação de armas, como, por exemplo,
metralhadora e cartuchos metálicos como forma de se resolverem conflitos alimentados pela corrida imperialista. Até porque com esses armamentos, né, uma guerra poderia ser conquistada de uma maneira muito mais forte, né, pessoal? Diferente de conflitos anteriores, em que a gente não tinha esse aparato bélico tão forte e que conflitos eles demoravam até, a depender do seu contexto, a depender do tanto de pessoas envolvidas, demoravam até bem mais, né, com relação aos avanços e recuos dentro de uma guerra. A E também está incorreta, fala sobre um primeiro combate aéreo da história que ocorreu no início da Segunda Guerra Mundial, quando os franceses abateram um avião alemão a tiros de metralhadora, mas não foi o caso. Na Primeira Guerra Mundial, foi quando a gente teve os primeiros combates aéreos da história, certo? Não foi na Segunda Guerra Mundial. É tanto que tem filmes, né, que fala. Tem muitos filmes sobre a Primeira Guerra, sempre eles falam sobre essa questão dos aviões, né? Eu não vou, contextualizando um pouco, pessoal, eu não vou entrar muito sobre as guerras mundiais, porque vai ser, pelo menos do que eu venho conversando com o professor Renato, vai ser a próxima aula, né? A próxima aula que também vai trazer questões de contemporânea, vai ter com certeza questões sobre as guerras mundiais de uma maneira mais aprofundada, certo? Vamos seguindo, questão 5. Vamos lá. O continente africano, em seu conjunto, apresenta 44% de suas fronteiras apoiadas em meridianos e paralelos, 30% por linhas retas e arqueadas, e apenas 26% se referem a limites naturais, que geralmente coincidem com os de locais de habitação dos grupos étnicos. Esses são os dados que chamam atenção. Diferente do continente americano, onde quase a totalidade das fronteiras obedecem a limites naturais, a África apresenta as características citadas em virtude principalmente de que? Da sua recente demarcação, que contou com térmicas cartográficas antes desconhecidas, dos interesses de países europeus preocupados com a partilha de seus recursos naturais, das extensas áreas desérticas que dificultam a demarcação dos limites naturais, da natureza nômade das populações africanas, especialmente aquelas oriundas da África subsaariana, ou da grande extensão longitudinal, o que demandaria enormes gastos para a demarcação. Essa é uma questão que claramente, né, dialoga com conteúdos que envolvem a geografia, né, pessoal? Porque fala sobre fronteira, né? E quando a gente estuda sobre fronteira, a gente entende, né, e observa que as fronteiras, elas não são medidas do mesmo modo, do mesmo modelo, né? Existem determinadas situações em que uma fronteira ela é determinada a partir dos seus meridianos e paralelos, né? Que envolvem, inclusive, linhas retas e arqueadas também. Mas existem outros contextos em que a fronteira ela é delimitada por linhas naturais. O caso da nossa fronteira, por exemplo, lá no sul do país, né? Do Brasil, do Uruguai e da Argentina, né? São 3 territórios que estão divididos por rios, né? Por um limite natural. Mas na África não é assim que aconteceu. Sobretudo, pessoal, porque nesse contexto do imperialismo, a gente tem um acontecimento fundamental ocorrido no final do século XIX, que foi a Conferência de Berlim. Ela aconteceu ali no ano de 1884, 1885, porque ela durou mais de um ano, que é quando esses países ficaram se encontrando, né, em algumas reuniões com seus líderes e tal, para decidir quais eram as regras do jogo
dessa corrida imperialista, né? Não é que cada um saiu por si tentando dominar um território A e o outro ia tentar dominar o mesmo território do continente africano ou da Ásia. Houve antes, né, uma espécie de acordo prévio entre essas potências europeias que estavam envolvidas com essa corrida imperialista, né? E aí essa conferência, o Congresso de Berlim, como também é conhecido, ele é o promovedor de uma dessas divisões, que é a chamada Partilha da África, né? Em que os líderes que foram convocados por Otto von Bismarck, né, da Alemanha, foi meio que o líder dessa reunião, eles pegaram o mapa africano e saíram dividindo os territórios, né? Ó, isso aqui, quem tem o direito vai ser a Grã-Bretanha. Essa região vai ser a Alemanha. Ó, essa outra aqui, a França vai. Essa aqui, quem vai é a Holanda. E assim, essa aqui, quem vai é a Bélgica. Sucessivamente. Certo? E aí, o que chama atenção, pessoal? Que é uma divisão territorial que busca promover uma exploração, né? Exploração de recursos naturais de um território que os seus habitantes não foram consultados. Eles não se reuniram com as lideranças africanas para resolver esse modelo. Não, são os imperialistas europeus que pegaram lá, ó, e aí cada um que tinha que se virar com as condições que tivessem lá no continente quando chegassem, né? Então, essa forma de que foi dividida o continente africano em linhas retas é porque eles foram pegando e medindo o mesmo território. Ó, isso aqui é um território de tantos mil quilômetros quadrados. Vamos dividir uma área meio que equivalente do lado ou em outra região para dar para outro país, né? E aí eles foram fazendo meio que esse jogo, montando esse quebra-cabeça para fazer com que o continente africano fosse todo picotadozinho, né, entre eles. Então, por isso que o continente africano ele é dividido dessa forma, né? Inclusive, se vocês olharem o mapa da África e verem os países, as nações africanas, os países são bem retinhos, né? A divisão, diferente dos nossos países, como tem aqui na questão do nosso continente, que as linhas são todas tortas, né? Para a gente desenhar o mapa do Brasil, tem que fazer o contexto do Rio Grande do Sul bem direitinho, até a Amazônia e tal. Na África, se você pode ser de um país que é só fazer um quadrado que já está praticamente desenhado o país que você vive, né? Então, pessoal, diante de tudo isso, cadê? A África apresenta as características citadas acima em virtude principalmente de quê? Qual dessas alternativas dialogam mais com essa questão que eu falei para vocês? A letra B, professor, o pessoal tá falando aqui no chat também a letra B. Letra B, né? Dos interesses de países europeus preocupados com a partilha dos seus recursos naturais. Exatamente, né? Não é por causa da demarcação recente, né, que contou com térmicas cartográficas que desconhecidas. Também não foi de extensas áreas desérticas que dificultava a demarcação de limites naturais. Da natureza nômade das populações africanas, principalmente da África subsaariana, da grande extensão longitudinal que demandaria enormes gastos para a demarcação, não. Inclusive, né, não é gasto para demarcar que iria ser um dificultador para isso, porque se teve uma coisa que a Europa investiu foi dinheiro para poder fazer essa corrida imperialista, né, de ocupação, de exploração e em muitas situações, né, de, de morte, né, que acabou ocorrendo em grandes grupos populacionais, né, de guerras que realmente aconteceram, certo? Partiu questão 6.
É 6h10, é até 6h40, né? 50, professor. Certo. Sim, que é 1h30. Vai dar certo. Questão 6 do Enem de 2012. A gente tem uma imagem, né? Um cartoon. O cartoon, publicado em 1932, ironiza as consequências sociais das constantes prisões de Mahatma Gandhi pelas autoridades britânicas na Índia, demonstrando a, a ineficiência do sistema judiciário inglês no território indiano, o apoio da população hindu à prisão de Gandhi, o caráter violento das manifestações hindus frente à ação inglesa, a impossibilidade de deter o movimento liderado por Gandhi, e a indiferença das autoridades britânicas frente ao apelo popular hindu. E aí é uma análise de imagem, né? Tem um contexto aqui, mas é sobretudo tendo como referência, quer dizer, tem o texto embaixo, né, que é o enunciado da questão, mas é sobretudo reforçando que é interessante a gente analisar a imagem. Vocês já fizeram isso em outras questões, com certeza também, né? O Enem, ele sempre exige isso, essa competência de análise de imagem, de identificar, né, a que gênero se refere o texto. Aqui é um cartoon. Cartoon, ele tem aquela característica, né, de mostrar por meio de desenho alguma ironia, alguma questão que está envolvida, né, de apresentar, nesse caso, uma questão política bastante séria, que é a demonstração da independência não, do imperialismo britânico que foi realizado pelas autoridades britânicas na região da Índia. Então aqui já é meio que um caminho para observar o imperialismo como é que é? Na Ásia, né? No território asiático. E aí tem a demonstração do Mahatma Gandhi aqui, dentro da cadeia, né? O funcionário da coroa britânica aqui, com a prisão, e aqui a gente tem uma multidão que está, né, acompanhando aqui de perto essa questão da prisão, certo? E aí a gente analisa, a gente percebe, a multidão, ela aparentemente, ela está do lado ou contra o Mahatma Gandhi? Vocês observam que acham que é uma multidão que quer meio que pegar ele ou que é alguém que está com ele? Que indícios da imagem podem justificar isso? Que elementos? Alguém se O pessoal arrisca? aqui no chat está colocando que tá do lado dele. Uhum. Por que vocês acham que está do lado dele? Tem alguma coisa da imagem que justifica isso? Ou é só porque estão tão em cima mesmo? Yuri comentou que poderia ser porque todos são iguais. Uhum. E além de ser iguais, né, tem a caracterização, né, das vestimentas, né, das cabeças raspadas, né, que tem a ver com a religiosidade hindu, que o Mahatma Gandhi também era uma liderança, né? Então, de fato, é uma demonstração de apoio, né? O cartoon, publicado em 1933, né? Porque o Mahatma Gandhi, ele, como tem colocado aqui, houve outras tentativas de prisões e tal com relação a ele. Ele é uma das grandes, foi, né? Foi uma das grandes lideranças, né, da Índia nessa luta contra o imperialismo britânico, mas sobretudo com essa ideia de passividade, né? Ele não induzia, não solicitava as pessoas para que formassem um grande exército para lutar com armas contra os britânicos, né? Tanto que ele tinha uma série de orientações, por exemplo, de formas de protesto, né? Como, por exemplo, o não pagamento de impostos, né? Dentre outras coisas, mas de uma forma pacífica, até porque, como eu falei, tem uma questão da religiosidade que está em jogo aqui também, né? E aí ele foi um desses personagens que fizeram com que, em 1947, né, 15 anos depois
da publicação desse cartoon, né, a coroa britânica declarasse que, de fato, a Índia estava independente. E o Mahatma Gandhi ajudou muito sobre isso, né? Então, é uma imagem que a gente vê o Mahatma Gandhi e a gente vê o apoio com relação a ele. Então, vamos lá. O cartão publicado em 1932 ironiza as consequências sociais das constantes prisões de Mahatma Gandhi pelas autoridades britânicas na Índia, demonstrando o quê? Qual das alternativas vocês acham que é a correta? E com o que eu pessoal falei tá comentando também, letra D, professor. letra D, né? Show de bola, vamos lá. A letra A fala sobre ineficiência do sistema judiciário inglês no território indiano. Não é essa a questão, até porque o sistema judiciário ele estava, assim, se estava aprendendo de vez em quando ou sempre, né? Porque o sistema judiciário ele estava funcionando. O B, o apoio da população hindu à prisão de Gandhi, e a gente já viu que não é, né? Pelos elementos da imagem, a gente já exclui essa alternativa. A C fala sobre o caráter violento das manifestações hindus frente à ação inglesa, e aí não é, né? Como eu falei para vocês, era uma defesa de manifestações, sobretudo pacíficas. E a E fala sobre a indiferença das autoridades britânicas frente ao apelo popular de hindu, né? Não existia indiferença. Essas constantes prisões são formas de percebermos que as autoridades britânicas elas estavam atentas a isso, né? Mas, de fato, é uma impossibilidade de deter o movimento liderado por Gandhi, né? É como se fosse o seguinte, ó, se você vai prender ele, você tem que prender todo mundo aqui também, amigão. Se ele vai ser preso por causa disso que vocês estão acusando, né? Todo mundo aqui está com ele. Então, os elementos, pegando outros elementos da imagem, né? A gente não consegue identificar o final dessa multidão, né? Do tanto de gente que está envolvida nessa manifestação frente à prisão do Gandhi, né? Então, é uma coisa que você não tem como ter a dimensão e que, nesse caso, não é somente um funcionário, né, que é uma representação da imagem, mas é dizer, ó, que não, você não tem como lidar com esse movimento, porque são muitas pessoas, né? E aí, de fato, a alternativa correta é a letra D. Podemos avançar? Sim, professor. Minha voz já está começando a querer falhar já, mas vai dar certo. Vamos lá, pessoal. Enem 2005. Um professor apresentou os mapas a seguir numa aula sobre as implicações da formação das fronteiras no continente africano. A gente já discutiu isso, né? Sobre a questão das fronteiras em outra questão, na questão 5, né? Mas vamos ver agora de uma outra perspectiva. A gente tem dois mapas que apresentam uma divisão política, que a divisão política é qual? É a que é resultado, né? Inicialmente da partilha africana, mas também essa divisão política já é resultado dos desdobramentos do imperialismo, que é a divisão política atual, né? Inclusive das nações que conseguiram resistir a essas invasões imperialistas. E no segundo mapa, a gente tem uma divisão étnica, que é muito mais complexa do que a divisão política, né? Que se a gente coloca em sobreposição os dois mapas, a gente vai perceber que dentro de uma divisão política a gente pode ter diversas divisões étnicas. Essa é a leitura do mapa que em um primeiro momento a gente faz, né? E que não precisa nem
nem de entender o assunto para saber o que motivou isso, né? É só de análise realmente do mapa. Ó, a gente tem mais grupos étnicos do que divisões políticas. Isso é o que está na imagem. Não tem nenhuma necessidade de contexto para ver isso aqui que eu falei para vocês. Vamos lá dar continuidade e ver se a questão instiga outras competências. Com base na aula e nas observações dos mapas, né, porque aqui está falando sobre uma possível situação de aula, os alunos fizeram 3 afirmativas. A primeira afirmativa: a brutal diferença entre as fronteiras políticas e as fronteiras étnicas no continente africano aponta para a artificialidade em uma divisão com o objetivo de atender apenas aos interesses da maior potência capitalista na época da descolonização. B. As fronteiras políticas jogaram a África em uma situação de constante tensão ao desprezar a diversidade étnica e cultural, acirrando conflitos entre tribos rivais. C. As fronteiras artificiais criadas no contexto do colonialismo, após os processos de independência, fizeram da África um continente marcado por guerras civis, golpes de Estado e conflitos étnicos e religiosos. Essas são as afirmativas, né, que os alunos tiveram depois da aula. Dessas afirmativas, é verdadeiro apenas o que se afirma em qual delas? O que vocês acham? Como é um assunto que a gente já discutiu, não vou passar muito tempo com ela. O pessoal tá falando aqui, letra E, professor. 2 e 3. 2 e 3. Se a 2 e 3 são certas, a 1 é para estar errada, né? Vamos lá ler a 1. A brutal diferença entre as fronteiras políticas e as fronteiras étnicas do continente africano aponta para a artificialidade em uma divisão com o objetivo de atender apenas aos interesses da maior potência capitalista na época da descolonização. Que potência é essa que vocês acham que está se referindo aqui? E que período é esse da descolonização? Qual é essa potência aqui que está envolvida? Para dizer que ela é a afirmativa correta. Vamos lá, algumas dicas para vocês. O processo de descolonização, ele, nessa região da África, ele ocorre sobretudo na segunda metade do século XX, né? A fase imperialista, ou neocolonialista, né, como também é conhecida, ela é do final do século XIX até principalmente a primeira metade do século XX. E aí depois é a fase conhecida como descolonização, que é quando os grupos locais, né, as sociedades locais vão estabelecendo os seus processos de independência, né? Como eu falei para vocês, no caso da Ásia, a Índia foi em 1947. E aí na África, a gente tem uma série de países que ocorreram ao longo dos anos de 1960, 1970, né? Durante esse período de 1960 a 1970, qual era a principal potência capitalista do mundo? Estela deu palpite da Inglaterra, professor. Nesse caso, não é a Inglaterra, porque a gente está lidando com o cenário já da Guerra Fria, que com certeza vai ter questões sobre a Guerra Fria no próximo encontro de contemporânea, né? E o contexto da Guerra Fria é marcado pela bipolaridade entre a potência capitalista dos Estados Unidos e a potência socialista da União Soviética, né? E aqui essa frase, né? A primeira frase, ela fala que essa diferença de fronteiras, ela é, sobretudo, para atender aos interesses dessa maior potência capitalista na época da descolonização. Então, não é o caso, né? Porque essas fronteiras políticas, né? Elas são resultantes, sobretudo, daquela
daqueles acordos e dos resultados dessa partilha africana feita durante essa corrida imperialista do final do século XIX e primeira metade do XX, né? Que aí vem a Inglaterra, a Alemanha, a França, a Holanda, a Bélgica, dentre outros países. Embora que para o caso da Ásia, a gente já tem alguns casos também dos Estados Unidos participando, né? Dos Estados Unidos, o próprio Japão vai acabar se tornando também, ao longo do século XX, uma das potências que irá atuar nesse imperialismo asiático, que é uma característica diferente da africana, que a gente não tem. A gente não tem nenhuma potência africana que teve uma atuação imperialista, né? Assim, com o mesmo patamar que as europeias tiveram. Mas na Ásia, a gente teve. Então, a Ásia, as nações asiáticas tinham medo, entre aspas, certo, pessoal? Tinham medo tanto das potências europeias, dos americanos, como também tinham dos próprios japoneses, certo? E aqui nesse caso é como se tivesse colocado, nesse contexto de descolonização, a relação entre Estados Unidos e União Soviética. Por isso que a alternativa ela é incorreta, tá certo? A alternativa 2 está correta, né? Fala sobre fronteiras políticas em uma situação de constante tensão e de desprezo, né, da diversidade étnica e cultural, porque a gente tem muito mais diversidade étnica e cultural do que divisão política, e que esse acirramento dos conflitos entre tribos rivais, assim como foi utilizado, pessoal, lá na questão da expansão marítima europeia, do contexto tanto da colonização, né, de territórios africanos e da América também, dos europeus utilizarem conflitos de tribos rivais, né, para vencer e avançar dentro dos contextos, né, no neocolonialismo também aconteceu, né, de potências europeias se utilizarem desses conflitos rivais que já existiam, né, para fazer com que essa dominação também pudesse acontecer. E a terceira fala das fronteiras artificiais criadas no contexto do colonialismo, após os processos de independência, que fizeram da África um continente marcado por guerras civis, golpes de Estado e conflitos étnicos e religiosos intensos, que inclusive chegam aos nossos dias atuais, né? A Primavera Árabe é um exemplo desses eventos, né? Que ocorreu no continente africano, sobretudo no norte da África, e que tem uma origem bastante antiga também, né? De conflito étnico, de conflito religioso, que envolve mudança de governo, né? Atuação de grupos terroristas, e que essas são uma dessas consequências, né? Essa situação atual do continente africano, que eu digo, né? De ser um continente marcado por fome, por miséria, né? Por uma condição em que o abastecimento de água é muito difícil, os níveis educacionais da grande maioria da população são extremamente baixos, do acesso à saúde, coisas desse tipo que todo mundo deveria ter direito, né? Mas como se reerguer depois de um momento em que a gente teve, durante vários e vários séculos, né, diversas nações atuando na exploração, não só dos recursos naturais desse continente, mas também criando e motivando esses conflitos internos a todo custo, né? Por isso que é tão importante a gente perceber sobre como essa corrida imperialista ela acabou influenciando no cenário que a gente tem hoje, né? A história ela serve para isso, ela serve para a gente aprender com ela, aprender o que a gente vê hoje, mas com um olhar para o passado, ok? Então a alternativa certa é a E, porque a 2 e 3 estão corretas. Podemos seguir? Vamos lá? Enem 2015 começa com um poema intitulado Voz do Sangue. Palpitam-me os sons do batuque
e os ritmos melancólicos do blues. Ó negro esfarrapado do Harlem, ó dançarino de Chicago, ó negro servidor do surf. Ó negro da África, negros de todo o mundo, eu junto ao vosso magnífico canto, a minha pobre voz, os meus humildes ritmos. Eu vos acompanho pelas emaranhadas Áfricas do nosso rumo. Eu vos sinto, negros de todo o mundo. Eu vivo a nossa história, meus irmãos. É um poema, como tem aqui, ó. Nesse poema do líder angolano Agostinho Neto, da década de 1940, que evoca o panafricanismo. O panafricanismo é um ideal, né? É um conceito que se refere à união de todos os povos africanos, seja do continente africano ou de povos que têm um vínculo muito forte com essa africanidade. Dentre esses povos, né, países que estão localizados em outros continentes, mas que tiveram a sua história marcada por essa relação com o continente africano ou com uma africanidade em algum momento, né? Então, é tanto que o PAN se refere a isso, né? A todo o africanismo, de uma junção de todos os africanos em prol de um único ideal. Nesse caso, no contexto da década de 40, é um líder angolano que está em busca desse processo de desvincular, né, de se tornar independente desses países que estavam causando imperialismo na África, né? E aí esse sentimento panafricano, ele vai motivar esse sentimento de revolta dos africanos para poder, inclusive, vencer as suas lutas internas contra as invasões, contra os predomínios, né, dessas potências europeias que estavam ali para explorar o território. Então, nesse poema, o líder angolano Agostinho Neto evoca o panafricanismo com o objetivo de quê? Incitar a luta por políticas de ações afirmativas na América e na África, reconhecer as desigualdades sociais entre os negros de Angola e dos Estados Unidos, descrever o quadro de pobreza após os processos de independência do continente africano, solicitar o engajamento dos negros estadunidenses na luta armada pela independência em Angola, ou conclamar as populações negras de diferentes países a apoiar as lutas por igualdade e independência. O que vocês acham? Existem algumas alternativas que a gente já pode excluir daí? Ou vocês já querem dizer qual é a correta também? Pode ser. Alguém arrisca? Luana sugeriu a letra E, professor. Letra E. Conclamar as populações negras de diferentes países a apoiar as lutas por igualdade e independência. É a questão correta, sim, porque é isso que eu estava falando, né? Desse panafricanismo, desse sentimento de luta de todos os povos africanos ou povos de diáspora, né? Que são pessoas de descendentes de africanos, né? Ou de afro-brasileiros, por exemplo, ou de afro-americanos, no caso dos Estados Unidos, para que somem-se sobre essas lutas de igualdade, né? E que apoiem a independência desses países africanos que estavam passando por esse processo. É tanto que o panafricanismo vai incentivar diversos e diversos movimentos em todo o mundo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem a atuação dos Panteras Negras, de movimentos como os levantados por Martin Luther King, né, por luta por direitos iguais. Na África do Sul, a gente tem o Nelson Mandela também representando esse sentimento de luta por igualdade. Aqui no Brasil, a gente tem também
O Abdias Nascimento também é um desses representantes, né, que meio que tinha na sua luta por melhores condições, né, por melhores parâmetros de igualdade entre os diversos povos e os negros no Brasil, né, de também ter essa vinculação com o panafricanismo. Então é um contexto bastante importante por isso, né, porque ele engendra essas discussões de uma maneira muito forte. Vamos lá para as duas últimas questões. Enem 2017. Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. A posição assumida pela Unesco a partir de 1948 foi motivada por acontecimentos então recentes, dentre os quais se destacava: letra A, o ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor; B, desencadeamento da Guerra Fria e de novas rivalidades entre nações; C, morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial; D, execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas; ou E, lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelas forças norte-americanas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, pessoal, ela ocorre logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Que vai de 1944 a 1941, 1945. Rapaz, agora eu confundi. Desculpa aí, pessoal. Ela vai logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Porque os horrores promovidos pela Segunda Guerra Mundial foram tão cruéis que a humanidade, meio como um todo, pensou, né, sobre de que modo o ser humano deveria se comportar para que as atrocidades que foram vistas durante não só a Segunda Guerra, mas também desde a Primeira Guerra, eles não se repetissem, né, de fazer com que isso não acontecesse mais, né, tanto que a Organização das Nações Unidas, ela tem esse papel, né, de tentar manter, dentre outras coisas, né, tem um papel de manter a paz mundial entre os povos, né. Então a Unesco, ela foi responsável por publicar estudos de cientistas que desqualificassem as doutrinas racistas que haviam sido criadas anteriormente. As doutrinas racistas são, sobretudo, aquelas influenciadas pelo que eu falei para vocês do chamado darwinismo social, certo? Que pensa numa hierarquização de grupos, né, de raças humanas, de etnias também, inclusive, né? Então era tentar provar a todo custo de que essas doutrinas racistas estavam erradas. No caso da Segunda Guerra Mundial, né, que vocês vão se debruçar mais em outros momentos também, ela teve motivações também, né, e não menos importante, por motivos de doutrinações racistas, né? O que a Alemanha nazista promoveu com relação aos judeus, por exemplo, é um demonstrativo muito claro disso, né? De um extermínio, de fato, de uma tentativa de extermínio desse grupo, né? Desse povo na Terra, de realmente não ter diálogo nenhum, nenhuma possibilidade de convívio, porque de fato era uma raça inferior, não era uma raça ariana, como era considerada a raça pura, né, a da patente mais alta, e que deveria ser exterminada. Não é que ela era uma raça inferior e que vamos conviver, mas sabendo que ela é inferior. Não, nós somos superiores e temos que exterminar
às raças inferiores, né? Então, os trabalhos estabelecidos pela ONU e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos pensam, sobretudo, com esse cenário, né? E aí, dessas alternativas aí, né? A posição assumida pela Unesco em 48 foi motivada por acontecimentos então recentes, dentre os quais se destacam quais? E dentro do que eu falei também, Eu acho que seria a D, professor. a D, né? Deixa eu só confirmar aqui. Eu falei para vocês a informação errada, né? Sobre a Segunda Guerra Mundial, é de 39 a 45. Perdão aí pelo erro. Não posso errar uma data como essa, né? A de 14 a 19 aqui foi a Primeira Guerra. Aí eu coloquei para a década de 40. Mas a D, de fato, é a questão correta. Os ataques de Pearl Harbor também não são, porque eles fazem parte, né, do contexto que envolve a própria Segunda Guerra Mundial, mas não é o grande motivador da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? É o que vai motivar, por exemplo, os norte-americanos entrarem no conflito, né? Mas não é por causa disso que a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Desencadeamento da Guerra Fria também não é, porque a Guerra Fria, né, que eu falei para vocês, ela ainda estava prestes a iniciar. Morte de milhões de soldados, também não é por causa dos soldados. Os soldados, eles não morriam por causa de doutrinações racistas, né? Eles poderiam lutar, no caso dos soldados alemães, né? Em prol dessas doutrinas racistas que eles acreditavam, mas eles não morriam porque eles eram considerados de raças inferiores, né? E também não é o lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelas forças norte-americanas. É de fato a execução tanto de judeus como de eslavos também, presos em guetos e campos de concentração nazista. E aí o que não falta é fonte e material, né, que vocês podem ver sobre esse período, né? Eu acredito que a gente pode dizer que tem certeza plena, mas tenho quase certeza de que dentre os assuntos mais estudados na área de história e que chegam, né, na população de maneira geral é sobre a Segunda Guerra, né? Todo mundo meio que é fascinado sobre a Segunda Guerra. E aí a última questão, pessoal. Também pegando nessa mesma linha. Do Enem de 2019. E percebam que essa é uma linha, principalmente dos últimos Enems, né? Ó, Enem 2015, essas últimas três questões, né? Essa aqui não. Mas essas últimas três questões, ó. Enem 2015, falando sobre panafricanismo. Enem 2017, com Declaração dos Direitos Humanos. E 2019 também. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU na Resolução 217-A, de 10 de dezembro de 1948, foi um acontecimento histórico de grande relevância, ao afirmar pela primeira vez em escala planetária o papel dos direitos humanos na convivência coletiva. Pode ser considerada um evento inaugural de uma nova concepção de vida internacional. A declaração citada no texto introduziu uma nova concepção nas relações internacionais, ao possibilitar ela possibilitou a superação da soberania estatal, ela possibilitou a defesa dos grupos vulneráveis, ela possibilitou a redução da truculência belicista, ela possibilitou a impunidade dos atos criminosos, ou ela possibilitou a inibição dos choques civilizacionais. Aqui é o mesmo documento, mas com uma outra vertente de análise. Se aquela era perguntando sobre o que pode ter motivado a
a criação dessa declaração e da ONU, né, aqui fala sobre uma dessas consequências e dessas concepções que foram trazidas pela declaração e que foi fundamental, inclusive, pessoal, para dar norte a uma série de documentos constitucionais que foram pensados posteriormente, porque a questão dos direitos humanos ela não é nova, ela não é uma novidade, né? A gente a todo momento observa muito na mídia, né, principalmente com relação a programas policiais, por exemplo, dizer, ó, agora tudo agora é direitos humanos. Direitos humanos, ó, é muito antigo, né? Quando a gente pensa sobre um contexto moderno, né, a gente pode pensar, inclusive, nos direitos naturais que são inerentes a todos os grupos humanos, né, que é, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito, o direito de ir e vir, tudo isso são direitos meio que naturais que foram defendidos desde os tempos antigos, desde o século XVII, nas revoluções inglesas, que foi defendido no século XVIII, tanto no processo de independência dos Estados Unidos, como também na Revolução Francesa, né? E que acabou influenciando e sendo esquematizado de maneira mais forte após esse momento da Segunda Guerra Mundial, né? Que, ó, temos que dar um basta. A gente não pode viver mais matando uns aos outros, né? Então, essa questão de todo mundo tem o direito à vida, todo mundo tem o direito a um julgamento perante um tribunal, né? A Declaração dos Direitos Humanos também defende muito a questão sobre a imigração, né? De dizer que você não pode barrar um outro grupo social por questões étnicas, por questões raciais, porque isso envolve, né, um preconceito que tem a ver aquelas teorias racistas que foram a base desses conflitos mundiais, né? Então, é pensando em toda, de maneira geral, assim, e falando diretamente, com todas as desgraças que aconteceram no mundo, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi pensada para tentar superar isso e, sobretudo, para fazer com que a defesa, né, dos grupos que historicamente vinham sendo discriminados passassem a ter uma possibilidade de ter uma vida melhor, né? Então, é esse o cenário que uma Declaração Universal dos Direitos Humanos envolve, que acabou influenciando, inclusive, a nossa própria Constituição Federal de 1988, certo? Então vamos lá, para a gente encerrar. A declaração citada no texto introduziu uma nova concepção nas relações internacionais ao possibilitar o quê? O que vocês acham? Letra B. B. Todo mundo compra, para a gente encerrar bem legal, todo mundo acertando. Luana aqui colocou B também no chat. Show. De fato é a letra B, sim, né? Que é a defesa dos grupos vulneráveis, né? Porque e aí chama atenção para isso, pessoal. Essa vulnerabilidade desses grupos não é uma vulnerabilidade entendida por uma suposta hierarquia racial. É uma vulnerabilidade que foi historicamente construída e que esses grupos passaram ao longo de sua trajetória, certo? E que nesse momento, né, tiveram, infelizmente ainda precisam, né, de uma série e aí é o que entra o que tinha a outra questão sobre políticas públicas, de políticas que possam garantir que esses grupos que durante muito tempo passaram por uma série de questões que colocaram nessa condição de vulnerabilidade para que eles possam sair dela, certo? É para isso que existem políticas públicas, como por exemplo de ação afirmativa, certo? Não é a ver com a superação da soberania estatal, não
nesse caso, né, não tem a ver com a truculência belicista, a impunidade dos atos criminosos, não é isso também, nem a inibição dos choques civilizacionais. Porque, infelizmente, a questão dos choques civilizacionais, eles continuam acontecendo a todo momento, né? Grupos que não concordam com os posicionamentos e que acabam entrando em conflitos por isso, né? Esses choques, eles sempre vão acontecer, né? O que não pode acontecer é esse choque civilizacional, esse intercâmbio entre pessoas e grupos de diferentes nações, de diferentes etnias, de diferentes raças, eles serem pautados com aquela visão eurocêntrica, etnocêntrica, quer dizer, que eu falei para vocês lá do início da aula, na nossa segunda questão, se não me engano, né? Lá do Von Martius, que veio no Brasil, que viu os indígenas e tal. A gente não pode ter esse olhar etnocêntrico porque ele é carregado com esses preconceitos racistas, certo? Então, por isso que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é tão importante para a defesa dos grupos historicamente vulneráveis. Certo, pessoal? Cansei, viu? Alguma questão? Tudo ok? Posso encerrar aqui o compartilhamento, pessoal? Ou querem fazer alguma pergunta? Professor, Oi. Luana mandou uma pergunta aqui. Quem são os eslavos? Os eslavos se referem, sobretudo, a povos já da região da chamada Eurásia, né? Que é da Europa, mas que estão mais próximos da Ásia. Envolve, por exemplo, os grupos que posteriormente formaram as civilizações da Tchecoslováquia, de parte da Rússia também, e que nesse momento, né, tinham uma rivalidade muito forte com os preceitos que eram estabelecidos por Hitler, né, e pelas ideias de racialidade que ele tinha, que ele não acreditava que os eslavos eram arianos puros, digamos assim, certo? Então, por isso que eles acabaram entrando também meio que nessa lista, né, de grupos que deveriam ser exterminados. E assim como os judeus passaram por esse processo, infelizmente, né, de passar por campos de concentração, etc. Ok? Ok, professor, acho que ok. E agora, para finalizar, eu queria pedir para o pessoal que ainda não respondeu a nuvem, porque poucas pessoas responderam, a gente está fazendo a dinâmica de uma nuvem de palavras, professor, para o pessoal falar o que achou da aula. E eu vou Certo, transmitir até agora, só 4 pessoas responderam, mas vou transmitir aqui. Até certo. agora, essa foi a nuvem de hoje aí, o pessoal elogiando bastante a aula. E o Ah, show pessoal de que está aqui bola. agora, podem ir respondendo. Vou mandar o link de novo. Eu não sei nem que número é aquele ali, passa de trilhão, quadrilhão, sei lá. Essa gostou, viu, professor? É muito boa, explicativa, esclarecedora, nota 1000. Valeu, galera, valeu mesmo. Hoje, Helder, que é meu aluno, né? Eu tava até com medo de não conseguir dar aula hoje, porque hoje de manhã eu não consegui dar aula, tava bem mal mesmo, mas ainda bem que eu tive uma melhorinha agora à tarde. Disse, não, do projeto do Enem eu não posso ficar sem não, porque é só uma vez a cada mês. Se eu ficar sem ir, aí pronto. Tá Mas bom, show de professor, mas bola. graças a Deus deu certo aí, melhoras para o senhor. E bom final de semana para o pessoal. Agradecer também ao senhor por ter dado a aula aí, mesmo meio adoentado. E foi uma excelente aula aí, dá para ver pelos elogios do pessoal também, que gostou bastante. E é isso, segunda-feira a gente tem aula de português com o professor Fred. E bom final de semana a todos e bom descanso. Um abraço, pessoal. Abraço.